Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana, episódio 57, para a gente continuar batendo papo com o Henrique Cury, que começamos a semana passada falando sobre as tecnologias por trás dos sistemas de tratamento de ar à base de peróxido de hidrogênio, mas antes da gente começar, quero lembrar mais uma vez o nosso parceiro Beer or Coffee, que tem nos apoiado aqui no nosso podcast. Uma pesquisa realizada pela All Labs revelou dados interessantes sobre as expectativas de um cenário pós-pandêmico. Mais de 80% dos entrevistados acreditam que seus empregadores continuarão oferecendo a possibilidade de trabalho remoto e ainda quase 60% destas pessoas também afirmaram ter preferência por empresas remotas. E importante e interessante lembrar de que essas podem ser expectativas também similares aos seus colaboradores. Aqui no Beer or Coffee nós já falamos do nosso programa, nossa empresa parceira, mas para quem ainda não conhece, ele é um marketplace de coworking que te ajuda a disponibilizar locais com infraestrutura adequada e garantir flexibilidade para o seu time. E esse programa também segue com a promoção. Os ouvintes do Facility Management Sem Mistérios terão um link exclusivo para garantir uma diária grátis e testar espaços de coworking próximos à sua casa, do seu médico, da escola dos seus filhos e onde for mais conveniente para você trabalhar. Basta acessar www.beerorcoffee.com/r/sem mistério. O link está aqui na descrição. Continuando a nossa conversa da semana passada, onde a gente falava exatamente sobre as questões da limitação das concentrações e dos estudos que já existiam no mundo a respeito de o quanto pode ter de peróxido nas misturas de ar dos ambientes. E aí eu quero aproveitar para fazer duas perguntas atrelado a esses estudos que você mencionou. Então, primeiro, quem começou com essa brincadeira? Que países são vanguardistas na utilização dessa tecnologia e certamente são os que têm mais dados produzidos em termos de legislação no mundo? O que é que existe lá fora? Você falou dos 2 ppm, tem gente que proíbe, como é que está isso? Então, recapitulando, quem começou utilizando e que tipo de legislação ou regulamentação existe no mercado lá fora? Perfeito. Essa tecnologia ela começou no Japão na década de 80. As grandes cidades japonesas, principalmente Tóquio, sofria, como ainda sofre em algum nível, de níveis de poluição muito alto. Muito bem. O governo japonês, após ter estudado dentro estudos científicos de universidades japonesas, descobriu a fotocatálise. Só que eles usavam no Japão a fotocatálise para descontaminação do ar externo. Como que eles faziam isso? Eles colocavam placas de metais nobres, as mesmas placas, os mesmos metais que nós usamos nas células fotocatalíticas, nas paredes das casas, dos prédios, né? Isso é usado até hoje no Japão. Para quê? Para que a luz do sol incida nessa placa e produza o peróxido de hidrogênio, para descontaminar as cidades japonesas. Isso teve um efeito muito bom, tanto que vem sendo usado até hoje no Japão. É uma tecnologia cara, mas funciona muito bem. Por um país como o Japão, isso é extremamente viável. Na década de 90, a NASA, a Agência Aeroespacial Americana, olhando para o que o Japão estava fazendo, pensou, puxa, eu estou com um grande problema na minha estação espacial e nos meus veículos espaciais. Eu não posso abrir a janela para ter renovação de ar, né? Então, grande parte da estação espacial e dos próprios veículos espaciais, eles levam animais e levam plantas para se fazer experiências, né, no espaço. As plantas estavam gerando um gás, conhecido etileno, que estava justamente prejudicando a saúde dos astronautas. Eles já chegavam ruins, por causa de todo o estresse que eles passam numa viagem como essa, eles estavam muito piores por causa da contaminação do ar, por causa da qualidade do ar interno. Então, a Agência Espacial Americana, ela pegou essa tecnologia e transformou, ela substituiu pela luz UV e usou dentro da estação espacial, usa até hoje, e foram eles que trouxeram essa tecnologia para o mercado americano, né? A Agência Espacial Americana foi quem começou com o GPS, depois empresas foram atrás e adquiriram, né, transformaram o GPS usado no espaço aqui na Terra, e a mesma coisa foi feita com essa tecnologia. Quando a NASA ofereceu para o mercado comercial, ela foi transformada em células fotocatalíticas para ambientes internos. Quais são os países que vêm usando isso com mais frequência? Número 1, disparado, os Estados Unidos.
né? Estados Unidos é o país que mais se usa fotocatálise. Não existe nenhuma recomendação ou limitação do máximo de peróxido até hoje. Por isso ele é liberado em todos os lugares do mundo, inclusive mesmo na Califórnia. Mesmo na Califórnia e mesmo no Canadá, que são bem chatos com legislações. Agora, o peróxido, ele tem um poder descontaminante muito grande. Ele não é tão rápido quanto o ozônio. O ozônio é muito mais rápido. Só que ele consegue, se bem dimensionado, manter os ambientes limpos sem precisar estar desocupados. Tá? E aqui no Brasil, a gente está avançando em alguma coisa de regulação, legislação, ou está muito incipiente ainda? Não, estamos sim. A fotocatálise já vai estar mencionada na NBR 16401 como tecnologia que pode ser utilizada e deve ser utilizada, e também na NBR 16401 de qualidade do ar, né? E a NBR 7256 de qualidade do ar em ambientes hospitalares, ambientes de saúde. Tanto nessas duas normas já vai estar mencionado a utilização de fotocatálise, se bem dimensionada, né? E sem produzir ozônio, logicamente, nas duas normas. Internacionalmente, eu faço parte de um comitê da ASHRAE, né, que é o TGR4. Nós estamos discutindo justamente os ensaios que devem ser feitos para que as empresas de fotocatálise possam se adequar, para que não venha qualquer empresa para falar, não, eu também tenho fotocatálise, coloca aí nessa vazão que vai funcionar. Né? Isso, ou seja, é muito importante que os clientes se atenham a conhecimento da empresa com que eles estão colocando. Se existe uma engenharia por trás da aplicação, não é um equipamento plug and play. Ou seja, vou comprar aqui e colocar no meu ambiente, está falando que dá para 100 metros quadrados. Agora, não existe isso. 100 metros quadrados com 100 pessoas dentro não é a mesma coisa que 100 metros quadrados com 20 pessoas dentro. Né? Então, esse tipo de cuidado que está sendo levado em consideração nos comitês da ASHRAE, aos quais eu faço parte, né? Inclusive no Brasil, nós temos o Qualindor, né? O Departamento Nacional de Qualidade do Ar, da Abrava, da qual eu também faço parte, e dentro do Qualindor nós estamos desenvolvendo o PNQAI, que é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, que você deve estar ao par já, e onde nós também vamos falar sobre as características da fotocatálise. Deixa eu puxar este gancho, Henrique, para fazer uma pergunta sobre o tema da rastreabilidade, o tema da qualidade e a performance deste tipo de produto. Em vários dos nossos programas, ou pelo menos em alguns deles, quando a gente fala dos ambientes elétricos, sempre surge o tema de falsificação de cabos, que isso é um problema real existente hoje no mercado, e de que algumas instituições estão buscando links ou estão buscando bancos de dados para não garantir, mas para tentar dar um pouco mais de transparência dos produtos que realmente atendem aos requisitos do Inmetro, atendem aos requisitos especificados nas nossas normas. Minha pergunta para você é, já tem alguma coisa neste sentido no mercado? E aí eu acho que pode até expandir um pouco mais quando a gente fala de peróxido, quando a gente fala de UV, quando a gente fala de ozônio, ou ainda está muito incipiente? Porque você falou muito bem, isto é importante, de que o usuário, a pessoa que está pensando em projetar, em construir, em instalar e usar mão destas tecnologias, ele precisa pesquisar as engenharias, ele precisa entender os processos, mas há uma certa limitação de conhecimento de quem está do outro lado da mesa. Como é que ele se protege? Não só uma limitação de conhecimento, como muitas vezes má fé de quem está vendendo, né? Quer vender a qualquer custo e não faz um dimensionamento correto. E você tocou num ponto extremamente importante, que é a segurança, né? As empresas de fotocatálise hoje, a grande maioria delas são americanas, né? E elas possuem, pelo menos a que eu conheço, né? A que eu mais conheço, trabalha com equipamentos certificados na parte elétrica. Ou seja, para você poder vender nos Estados Unidos, você tem que seguir as ULs, que eles chamam lá, né? Eu não sei direito os números americanos, mas eu sei que toda a parte elétrica passa por normas que têm que ser muito bem respeitadas e aprovadas antes de você colocar o produto no mercado. Aqui no Brasil, a fotocatálise ela pode ser encontrada também quando você não tem
não tem duto de ar-condicionado, por exemplo, para residências, através de equipamentos portáteis com as células dentro, né? Que aí é um outro tipo de produto, mas com a mesma finalidade. Estes cabos que ligam a energia elétrica ao equipamento, estes cabos são obrigatoriamente, têm que ser fornecidos com o selo, tem que ser aprovados pelo Inmetro. Então, muitas vezes, as empresas sérias, elas chegam ao Brasil com cabos americanos, por mais que sejam aprovados lá, mas não sejam aprovados no Inmetro, tem que se trocar por cabos aprovados. Mas para o sistema, para a célula, para a lâmpada em si, tem alguma coisa já? Não existe legislação para isso ainda. E para a gente começar a encaminhar para o nosso... para falar de tendências, né, Henrique? Você já puxou um assunto que eu quero abordar. Para quem tem uma instalação hoje, o quão fácil ou quão complexo é adicionar este recurso dentro do seu sistema de climatização? Vamos lá. Para um edifício novo, logicamente que é muito mais fácil, porque você está já na obra, enfim, já está sem nenhum problema de colocar um equipamento dentro de um sistema de ar que está sendo construído ou retrofitado. Para edifícios existentes, os tais do EB, né, que o Green Building fala sempre, os existing buildings, que são hoje 80% dos negócios de fotocatálise no Brasil, tenta-se, aí de novo, a importância da engenharia, né, das empresas que vendem fotocatálise, a importância de ter uma engenharia bastante afiada com os interesses do cliente. Tenta-se entender o sistema de ar-condicionado do cliente, né, para que se tenha o mínimo possível de interferência na hora da instalação. A instalação per se é muito simples, é uma furadeira com uma serra-copo, você faz um furo de 3,5 polegadas na chapa, no ponto especificado, coloca a célula, prende ela na própria chapa do duto e aí faz a ligação elétrica simples. Você pode ligar no próprio sistema do ar-condicionado ou fazer uma ligação independente. Isso não é um problema. Às vezes, geralmente na casa de máquina é um ótimo lugar para você instalar logo após a evaporadora. Só que, em alguns casos, como eu disse no começo, dependendo da configuração de duto, você tem que fazer nas bifurcações. E aí sim você precisa de um pouco mais de engenharia. Por isso que é extremamente importante o estudo que será feito para a implantação dessa tecnologia nos ambientes. Para sistemas com VAV, com as caixas de VAV, isso tem algum impacto ou requer um cuidado especial na hora desse dimensionamento? Olha, dos 80%, como eu disse, né, hoje 80% dos nossos negócios são dentro de equipamentos, são feitos em prédios existentes, né? Desde 80%, talvez metade hoje sejam com VAV. Então, quais são os cuidados que a gente toma, né? Sempre deixar um mínimo de abertura de ar, tá? Porque para o peróxido poder passar. Então, também é feito através da engenharia uma metodologia e uma instrução para que o VAV opere de acordo com a necessidade da nossa célula de ter um mínimo de fluxo de ar para que se passe o peróxido para o ambiente. Ou seja, as soluções precisam estar integradas, o que deixa o gancho para o meu próximo desafio para você. Henrique, nos últimos 2 anos a gente viu soluções nascerem, algumas delas morrerem, outras que já existiam se consolidarem, mas a gente talvez nunca esteve tão maduro nas discussões sobre qualidade do ar em termos de o que eu preciso ter, que alternativas eu tenho à minha disposição para fazer isso acontecer e como monitorar. Mas ainda, e é uma percepção, pode ser, se eu estiver errado, por favor, me corrija, ainda parecem ser remendos ou parecem ser recuperações de tempos perdidos. Nossa, por que eu nunca vi isso? Eu vou sair correndo e adequar a minha instalação. Pensando no universo daqui para frente, 3, 5 anos, como é que você vê estas soluções numa discussão mais estruturada de novos projetos, seja nos grandes ambientes corporativos, seja nos próprios ambientes residenciais? Como é que você vê que isso vai acontecer? Isso vai esfriar, vai continuar em alta, os fabricantes vão incorporar cada vez mais como padrão esse tipo de solução complementar de tratamento de ar? Como é que você está vendo o movimento do mercado, Henrique?
Você lembra, Thiago, ótimo, excelente pergunta. Você lembra a resistência que o VRF teve para entrar no mercado? Muito. Muita resistência. Eu sou da época que a gente discutia se drywall deveria ser sistema construtivo ou não. Exato. O mesmo aconteceu com o VRF, né? Houve uma resistência enorme, principalmente por causa do establishment. Ou seja, quem estava lá não queria abrir para outros, né? Para outras tecnologias. Então, é lógico que o VRF é uma tecnologia consolidada porque ela é eficiente. Se ela não fosse eficiente, ela não seria consolidada. Né? Como você bem disse, existem aí tem muito arroz de festa que está tentando pegar carona com o advento da pandemia. Eu enxergo pessoalmente hoje a fotocatálise como a principal tecnologia que será mantida após a pandemia. Por que eu acho isso? Porque eu trabalho com soluções para a qualidade do ar há mais de 15 anos, vou fazer 16 anos que eu me dedico a esse mercado. A pandemia, ela trouxe luz para problemas que a gente já vinha discutindo dentro do Qualindor, que a gente já havia preocupações aqui no Brasil, mas assim, ainda eram incipientes. Hoje viu-se que as medidas adotadas, ventilação e uma boa filtragem, são extremamente importantes, mas elas não são suficientes. Se elas fossem suficientes, nós não teríamos tido problemas como nós estamos tendo hoje, né? Quando eu falo de uma tecnologia ativa, como o peróxido de hidrogênio, que já foi validada lá fora, que já está bem consolidada no Brasil, né? Vamos lembrar, a fotocatálise está no Brasil há vários anos, então ela já vem sendo usada por vários clientes, por motivos diferentes. Logicamente que depois da pandemia ela veio muito mais, ela ficou muito mais consolidada. Eu considero ela como a tecnologia mais importante, assim como o VRF na época, que será incorporada ao dia a dia das empresas. Porque, por exemplo, a fotocatálise, né, pelo menos a tecnologia de quinta geração Active Pure, que é a que eu conheço, foi validada pelo FDA, né, para o combate ao Covid. Então, as empresas que nos Estados Unidos colocarem tecnologias como essa, ela protege, ou seja, ela foi testada dentro do FDA, que é a Anvisa americana, contra o Covid. E o laboratório mostrou que um ambiente bem dimensionado, volto a falar, com peróxido de hidrogênio dentro do ambiente, você consegue eliminar o vírus do SARS-CoV-2 em até 3 minutos. Tá? Esse é um dado muito importante. Então, é uma tecnologia extremamente embasada, é uma tecnologia extremamente validada, eu falo da que eu conheço, tá? A quinta geração de ionização radiocatalítica, que chama-se Active Pure, que traz justamente essa segurança como o VRF trouxe, né? Essa eficiência como o VRF trouxe. Né? De qualquer maneira, o boom da pandemia, eu acho que o pico da onda já passou. Agora vão ficar realmente estabelecidas aquelas empresas sérias, comprometidas com tecnologias de ponta que são eficientes e seguras. E um ponto importante para destacar, quando o Henrique fala especificamente do SARS-CoV, não é que essa é uma solução, uma tecnologia desenhada e específica para combater o vírus tal. O conceito por trás do princípio ativo, o poder oxidante, é de destruição de micro-organismos. Se você soltar o SARS-CoV, qualquer outro micro-organismo na atmosfera a uma determinada altura, que tem naturalmente pela luz solar esse espectro de onda, ele vai ser destruído da mesma forma. Então, não tem milagre. Olha, o produto, você vê muitos brands, muitas propagandas assim, esse produto destrói o SARS-CoV. Não é que ele foi desenhado especificamente para ele. Não, que o princípio oxidante, quando ele entra na célula do micro-organismo, seja ele qualquer um, ele tem esse poder de destruição. Importante salientar isso. Henrique, e como é que você vê isso chegando num ambiente menos corporativo, residencial, os equipamentos de baixa capacidade? Aquele escritório tem um split, aquela casa que tem um sistema um pouco menor. Você vê isso viável? Financeiramente ainda a gente está muito longe disso. Olha, existem células para mini split, você coloca dentro do mini split, é uma célula pequenininha com a mesma função, e existem equipamentos portáteis, né, com essa mesma tecnologia. Logicamente que o preço é uma tecnologia importada, né, o preço é uma barreira
para a massificação e a capilarização dessa distribuição para esses ambientes, né? Para equipamentos, para edifícios comerciais ou para segmentos comerciais, faz mais sentido por causa, enfim, do volume e tudo isso. Para residencial, ainda existe a barreira preço no Brasil. Nos Estados Unidos, por ter uma classe média gigantesca, né, como a gente bem sabe, e com poder aquisitivo muito maior, talvez 50% das vendas de produtos fotocatalíticos são para residências. E a gente já vem falando isso há muito tempo em diversos dos nossos programas, de que em termos de processo, em termos de alinhamento tecnológico, o Brasil não deve absolutamente nada com o que nenhum mercado do mundo faz. A nossa grande barreira continua sendo o acesso à tecnologia pela questão de impostos, taxas de importação e nesse momento especificamente o câmbio que está nem um pouco favorável. Henrique, última pergunta antes da gente encerrar. Você falou muito da questão de odores e veio duas coisas na cabeça. Como conceito, essa tecnologia, ela pode ser aplicada também, por exemplo, em saídas de dutos de coifas de exaustão de cozinhas, que é um baita de um problema, e também fazendo um paralelo aqui que acabou de me ocorrer, para exaustão de escapamento, dutos de exaustão de geradores, por exemplo? Como tecnologia faz sentido ou é outra formiga? Total sentido, tanto que ela é muito aplicada hoje em exaustão de restaurantes, por exemplo, junto com ozônio, né? Nós trabalhamos, a gente faz uma combinação de peróxido com ozônio, porque como isso vai para o ar externo, o que eu quero é tratar o ar antes que ele saia, né, para a atmosfera, para que ele não gere odores. Então, o que estamos fazendo é colocar junto à coifa células de ozônio e de peróxido para que ele tenha tempo suficiente de tratar o ar antes que ele saia para a atmosfera. Isso é um produto que nós vendemos muito, ele é bem ativo na nossa empresa. E para a questão de geradores, tem os lavadores de gases, que eu não quero entrar, esse é tema para um outro programa, ele se aplica também ou não? Aí ele tem uma ação mais limitada, porque aí são compostos muito mais pesados, né? Para cheiro de coifa de restaurante, ele é muito, muito usado. Para geradores, já usamos com ozônio, mas ele tem uma ação limitada. Henrique, como sempre, uma delícia de bate-papo. Você falou um monte de coisa aí que participa da ASHRAE, da Brava, da própria EcoQuest. Fala um pouquinho da EcoQuest, fala um pouquinho dessas frentes. E quem está mais interessado, seja em seguir e continuar estudando ou contribuindo com o desenvolvimento dos estudos em torno de qualidade do ar, seja pela questão mercadológica, como é que ele encontra vocês? Olha, a EcoQuest é uma empresa que tem 16 anos, né? Nós começamos trabalhando, nossa ideia sempre foi ser uma empresa especializada em soluções para a qualidade do ar interno, né? Trabalhamos não só com a questão microbiológica, mas com a questão de odores, para neutralização de odores. Então, trabalhamos com diferentes segmentos, restaurantes, hospitais para a questão microbiológica, hotéis para a questão de odores, e agora com o advento da pandemia, nós aumentamos a nossa participação no segmento de descontaminação microbiológica, né? Edifícios comerciais são grandes, é um segmento muito importante, mas nós também fazemos supermercados, redes de hotéis, empresas de telefônicas, bancos, né? Então, estamos sempre buscando aí dar uma consultoria integrada na questão de qualidade do ar interno. A empresa se transformou muito, né, deixando de ser uma mera distribuidora de produtos, por ser uma empresa com um know-how muito grande em relação à qualidade do ar, uma inteligência aí, bem afiada, de acordo com todos o que vem acontecendo de mais moderno no Brasil e no exterior, e trazendo para os clientes aí um conforto desses mais de 15 anos de experiência que nós vamos sempre fornecer e apresentar as melhores soluções existentes no mercado. Excelente, Henrique, muito obrigado. Certamente a gente vai voltar a conversar, porque assunto aqui é o que não falta quando a gente aborda aspectos de qualidade de ar e interior. Para vocês que estão nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse episódio. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de inscrever e ligar o sininho, porque aí a cada novo episódio você vai receber a notificação. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!